Olá, gente. Bem-vindo mais uma vez no Hello Africa Podcast. Estamos aqui hoje. A gente recebeu uma angolana, professora, que mora aqui no Brasil 6 anos. E é muito raro para ver uma professora que está aqui na University de USP. Então, eu vou deixar um pouquinho para você que está assistindo, para a gente ter um bate-papo com ela, para ver como ela conseguiu esse lugar. Porque não é todo mundo. Imagina a mulher preta, mulher africana, nesse lugar. Gente, é uma coisa incrível. Então, com tudo honra, estou recebendo a minha professora. Professora, muito obrigado por estar aqui no Hello Africa Podcast. Então, professora, eu vou deixar você falar um pouquinho sobre quem é você, como você conseguiu esse lugar aqui no Brasil. Certo, então, meu nome é Emiliana, eu sou angolana, estou há 6 anos no Brasil. Eu cheguei em 2020, em fevereiro, vim para uma vaga na Universidade Federal, lá no Ceará, onde eu fiz a graduação e, posteriormente, entrei para o mestrado, né? E de lá para cá, eu tenho vindo a destrinchar alguns caminhos que, a alguns olhos, acaba sendo um pouco impossível. Então, eu entrei na USP por meio de um edital, fiz uma prova inicialmente, e depois eu precisei fazer um projeto, me submeti a esse projeto para a banca aprovou e lá eu estou. Uau! Então, professora, por favor, em qual momento você recebeu que língua não era apenas de comunicação, mas identidade? Então, baseado na nossa cultura, enquanto África Negra, nós acreditamos muito que a língua não é uma parte do nosso ser físico, mas algo da nossa parte espiritual. Por isso é que, por muitas gerações, as nossas sociedades foram muito da oralidade, né? Até os conhecimentos, a sabedoria, ela foi passada de geração a geração pela palavra. E eu me vi questionando o nosso lugar de fala, porque as línguas africanas, sobretudo as línguas africanas no mundo, eles não têm esse lugar de língua, eles têm um lugar de dialeto. Então, as línguas são somente inglês, francês, português, espanhol, né, que nós chamamos línguas hegemônicas. E isso começou a me incomodar um pouco. Que tal começar a discutir isso a partir da visão do que nós africanos entendemos por língua? E a minha paixão começou por esse lugar, porque inicialmente eu queria fazer jornalismo. Professora, por favor, fala para mim, qual a diferença do língua portuguesa brasileiro e angolano? Certo. Porque são português, Sim. Mas qual a diferença? Então, eu penso que nós temos o mesmo tronco, né, a mesma estrutura gramatical, porque nós, tanto Brasil quanto Angola, fomos colonizados por Portugal. Então, nós temos a mesma estrutura, porém, a construção da nossa fala, ela é baseada muito no contexto em que nos encontramos. Por exemplo, o Brasil construiu a forma de falar baseado na localização geográfica do país, baseado na construção ideológica do seu povo, e Angola fez o mesmo. Por isso é que em alguns pontos nós temos formas diferentes de transmitir determinadas palavras, determinadas situações do dia a dia, né? Pois, embora nós tenhamos como referencial a língua portuguesa, que vem de Portugal, de fato, mas ainda assim as diferenças surgem a partir de contextos, né? Porque nós temos, em Angola, nós temos 8 línguas principais funcionando
quase que em pé de igualdade com o português. Então, todas essas línguas vão influenciando na forma como nós falamos o português, e algumas dessas línguas, como nós tiramos o Umbundo, o Kimbundo, até talvez o Kikongo, também que influenciaram algumas palavras, algumas formas de se dizer aqui no Brasil, com esse processo escravatório. Mas eu penso que a diferença é justamente no contexto em que os dois países se encontram e a estrutura contextual dos próprios países. Uau! Mas, a professora, o que significa ensino afrocentrado na prática? Ensino afrocentrado significa estarmos preocupados com as epistemologias sul. Por exemplo, por muito tempo, se nós aprendemos de nós, para nós, a partir de uma visão eurocentrada. As nossas epistemologias, os nossos paradigmas nunca foram aceitos, nunca foram bem recebidos, né, pelas pessoas que detêm o poder ou pelo sistema que detém o poder. E por muito tempo, através de teóricos africanos e através de teóricos afrodescendentes, temos vindo a discutir esse olhar para a África. Nós temos alguma voz, nós temos o que dizer, nós temos o que ensinar. Então, por isso que é necessário que se crie políticas afrocentradas que valorizem o africano dentro do contexto e do seu lugar de fala. Então, eu não posso simplesmente ensinar o português, ou inglês, ou francês, seja qual língua, para um africano negro, sem considerar o fato de que ele é uma individualidade que precisa ser respeitada dentro dessa individualidade, dotado de saberes, de conhecimento, e que tem poder de fala no mundo, né? Ele pode se contextualizar também no mundo. Por isso é que nós temos vindo a investigar, a analisar esses aspectos afrocentrados no ensino, principalmente em Angola, porque as escolas ainda têm muito viés europeu. E que tal se a gente entender que, a partir de nós podemos aprender de nós e aprender o mundo? Sem desconsiderar, claro, as epistemologias eurocêntricas, sem isso. Mas andarmos em paralelo. Então, professora, nesses 6 anos que você mora aqui no Brasil, qual foi o momento em que você mais sentiu que sua identidade foi mal interpretada por causa do língua? Olha só, então vamos lá. Primeiro nós precisamos entender que nós, africanos negros, nós nos conhecemos negros aqui no Brasil. Não que nós não soubéssemos que somos negros, nós sabemos que somos negros, porém, essa luta eu sou negro. Eu me conheci aqui, que eu comecei a discutir esse lugar, que independentemente disso, eu sou uma pessoa, eu sou uma individualidade. Então, isso me levou a começar a me questionar, né? Em África, em Angola, eu tenho poder, eu tenho autoridade por ser angolana, por ser africana e por estar lá. Quando eu saio desse lugar, meio que eu estou meio perdida, porque o espaço meio que não nos aceita, sobretudo nos espaços universitários. Os espaços universitários brasileiros, muitos deles não estão preparados para receber africanos, porque no imaginário de muitos deles, nós não temos conhecimentos suficientes para adentrar esses espaços. Então, quando nós adentramos esses espaços, tomamos voz desses espaços e nós mostramos que, de fato, nós temos o que mostrar, o que dar para esse povo, isso nos eleva a um nível, eu costumo dizer, a um nível de soberania, porque as pessoas ficam... Menino, eles podem, eles sabem, eles conseguem, né? Mas ainda é um espaço muito difícil. É um espaço muito difícil de se estar, porque nós estamos o tempo todo lutando
para mostrarmos o nosso valor, né? Na área da pesquisa, na área do ensino e também fora dos espaços universitários, em que nós estamos o tempo todo sermos questionados como é que nós sabemos isso, onde é que aprendemos isso, né? Como é que é lá com vocês, como é que funciona isso? Então, perguntas muito ignorantes, né? Perguntas muito ignorantes, mas nós estamos aí para mostrar que, independentemente disso, nós somos capazes, até porque tem se provado através da ciência que a sabedoria é africana, a origem da vida é lá. Então, se a origem da vida é lá, se a África deu origem a tudo isso que nós chamamos de humanidade, é necessário que nós comecemos a dizer, a mostrar que nós, de fato, somos. Uau! Mas como a gente somos africanos, o sotaque africano ainda carrega estigma no Brasil? Em que situação que isso fica mais evitado? Então, vamos lá. O pessoal tem uma África na cabeça que convive com animais. Yeah. Então, meio que nós não somos civilizados. E se nós não somos civilizados, nós não temos uma língua. Se nós não temos uma língua, então é meio que estranho ouvir um africano falar inglês, falar português, ou falar espanhol, ou falar francês. É muito estranho para alguns brasileiros ouvir isso. Por isso é que muitas vezes quando nos ouvem falar português, falar inglês, seja qual língua colonial nós temos na África, eles nos perguntam sempre, como é que você aprendeu a falar isso? Aí você fica, mas a língua oficial do meu país, como é que você não sabe disso? Né? E para nós de língua portuguesa acaba sendo um pouco mais difícil de conceber que o brasileiro não sabe que Angola é um país que fala inglês. Por quê? Porque nós, angolanos, sabemos que o Brasil, tal como Angola, foi colonizado por Portugal. Né? Então, os estigmas eles surgem a partir desse lugar, que nós, africanos, somos selvagens e não temos o que oferecer a nível linguístico. Por isso esse questionamento. E quando eu falo, eu estou a comer, por exemplo, e o brasileiro diz eu estou comendo, ele quer saber, mas por que você diz eu estou a comer, né? Eu preciso explicar para essa pessoa por que eu falo dessa forma, para que ela entenda, ou eu preciso falar um pouco mais pausado para que ela entenda o que eu estou dizendo. E eu tenho esse cuidado mais com os idosos, porque, de fato, muitos deles não tiveram conhecimento, mas para camadas mais jovens eu não tenho essa paciência, porque a internet está aí e todo mundo pode fazer uma busca muito rápida. Então, os estigmas surgem a partir desse lugar. Nós, africanos, não temos muito a oferecer. E às vezes as pessoas dizem, né? Tem uma provocação que você fez no grupo, lá na página, que eu achei muito interessante, que é as pessoas dizem gostar muito da cultura africana. E isso me leva a muitos questionamentos. Primeiro questionamento quando você fala, eu gosto da cultura africana, você está sendo muito abstrato, não está sendo concreto. Materialidade, do que realmente você gosta da cultura africana. De qual país especificamente você se refere? Pois, embora a África Negra se pareça muito, mas ainda assim é necessário que diga de qual cultura você se refere. Porque quando eu digo eu gosto da cultura brasileira, eu consigo dizer eu gosto da música, gosto do samba, eu gosto da feijoada, por exemplo, porque eu estou pegando materialidade. E isso me levou sempre a pensar, e talvez vocês tenham visto isso, é que aqui no Brasil, até mesmo na universidade em que eu estou, tem cursos para línguas orientais. Coreano, japonês, chinês, árabe, mas não tem um departamento para estudos linguísticos para a África Negra. Então, para um Brasil que se diz gostar da cultura africana, do que realmente esse grupo que desgosta, né? Então, são muitos questionamentos. Então, é muito questionamento mesmo, porque alguns brasileiros, quando você
está falando agora, eu postei isso no grupo para ver reação do povo. Sim. Porque todo mundo, quando você vê, eu gosto da cultura africana. Qual parte da cultura africana você gosta? Sim. Então você gosta disso? Você já fazer pesquisa sobre a cultura africana? E muitos deles não têm o cuidado de fazer essa busca. E é muito interessante, eu sou muito polêmica, muito polêmica em vários assuntos, né? O pessoal às vezes fala, você vai para a cadeia. Mas eu sou muito polêmica em pensar principalmente em relacionamentos, ok? Principalmente em relacionamento. Em linguística, nós temos dito que a linguagem é o principal veículo de intercâmbio cultural. É pela língua que as culturas vão se misturando, vão encontrando intercâmbio. E é interessante pensarmos que nós africanos, aqui vai uma crítica para nós africanos, nós estamos sempre com um olhar para fora do que um olhar para dentro. O que nós dizemos de nós não importa tanto quanto o que as outras pessoas lá fora dizem sobre nós. Então, tudo aquilo que nós dizemos sobre nós, ela é influenciada pela linguagem. Só que isso é bem interessante porque nós, africanos, e em todas as culturas africanas, em todas as línguas africanas negras, a linguagem mostra que nós somos seres espirituais. E isso está no imaginário de todos nós, independentemente se acreditamos nisso ou não. Então, se nós somos seres espirituais, e aqui eu não estou falando de religião, eu estou falando do que a cultura africana negra concorda que nós somos corpo físico, somos alma e nós somos uma parte espiritual. E o espiritual sobrepõe-se a tudo isso. Por quê? Quando eu olho para você, eu estou olhando, sou o teu físico, mas você não é só o físico, você é várias pessoas dentro desse físico. Então, se você é várias pessoas dentro desse físico, você precisa entender que o que você fala tem poder, independentemente do que as outras pessoas dizem que você é. Então, a forma que eu olho para os relacionamentos, ele é muito influenciado por essa palavra, e essa palavra é sempre de fora. E eu fiz um vídeo recentemente em que as pessoas diziam o seguinte, né? As pessoas me procuravam para conversar, mas eu gostaria que o meu namorado me amasse como ama o brasileiro. O namorado angolano, meu namorado guineense, ou me amasse como ama o brasileiro. Ok, você está querendo dizer que nós não sabemos amar? Então, você vê o poder da linguagem? Você está querendo dizer que nós não sabemos amar? Né? E só ama quem é brasileiro. Nós padronizamos o nosso comportamento baseado no olhar ocidental. E é muito arriscado isso, né? É muito arriscado, principalmente porque nós ainda, enquanto africanos, temos um cuidado de preservar o tradicional, né? Temos esse cuidado de preservarmos o tradicional, de respeitarmos as hierarquias, e isso não quer dizer, se você é meu mais velho e eu respeito você, não significa dizer que você é mais importante do que eu, até porque baseado no que nós acreditamos, baseado na filosofia dos povos, nós respeitamos o sagrado, que é o sagrado, o ser humano, com toda essa estrutura psíquica e espiritual da pessoa. Uau! Professora, você falou uma coisa espiritual aqui. Eu quero te perguntar. Sim. Porque quando a gente chegou aqui no Brasil, eu sempre ouvi falar sobre Matrix africana, sim. E primeira vez que eu estou vendo, porque lá no meu país a gente não sabe sobre isso. O que você acha sobre esse Matrix africana? Porque nesse material a gente tem candomblé, tem ubanda, tem tudo isso. Eles falam que tudo isso vem do África, mas eu nunca ouvi sobre Matrix africana lá no meu país, Nigéria. O que você
vai falar sobre isso. Eu também fiquei surpresa quando eu cheguei aqui e soube que existem religiões que vêm de África. Em Angola, por exemplo, nós temos alguns espaços, de fato, nós temos alguns espaços que são sagrados, né? Que eu acredito que é algo mais ou menos parecido com o que quer se mostrar aqui no Brasil, mas ainda assim não é igual. Né? Não é igual, mas agora, como uma religião, de fato, eu também eu conheci aqui. Tanto é que quando eu ouvi a palavra Umbanda, né? Umbanda é uma palavra umbundo, que se nós levarmos para o português, ele significa um feiticeiro, ok? Ele é um feiticeiro. Eu fiquei muito surpresa, né? Eu fiquei muito surpresa. Se eu falar para o pai que eu sou umbanda, isso vai dar um BO, isso vai trazer um problema, porque eu cresci ouvindo que a palavra significava isso, significava feitiço. E chegando aqui é uma religião. Ok, é uma religião, mas eu não tenho aprofundamento para dizer, de fato, se existe isso como religião em Angola, porque eu nunca vi. Nunca vi. E veja que eu conheço muitos povos de Angola, né? Os povos originários de Angola, eu conheço, convivo com essas pessoas, já visitei muitos interiores lá e nunca presenciei uma coisa parecida, né? Pode haver em outros lugares que eu não visitei. Acho que vou ver, vou entrar nesse desse para ver realmente como é. Como é, de fato. Então, professora, e como você, mulher africana, vive aqui no Brasil, uma preta, fala pra gente um pouquinho como você conseguiu e como o povo, seus estudantes, aceitar, porque hoje eu já chegou aqui no Brasil, comecei a não saber que tem preconceito, tem a gente somos negros, a gente somos africanos. Então, o que você já passou algumas discriminação para ser uma mulher preta africana? Vamos lá. E quando eu digo que eu sou estudante da USP, traz um estranhamento. Inclusive, eu já ouvi a seguinte fala: está aqui a gastar o dinheiro do governo, né? É impossível estar nesse lugar. Para nós, meio que não seria injusto, para o olhar de alguns brasileiros, é injusto que a gente esteja nesses espaços. Por quê? Porque era suposto que os nossos governos cuidassem de nós, não estarmos aqui para gastarmos o dinheiro do governo brasileiro. Mas só que não se atentam para o fato de que nós estamos aqui entramos para esses espaços por meio de uma prova. Eu precisei mostrar que eu sei, por meio de uma prova, e escrever um projeto de umas 20 páginas para mostrar que eu estou aqui porque eu sei exatamente o que eu estou fazendo nesse lugar. Então, e muito mais porque eu estou pesquisando, tentando entender coisas inerentes a nós africanos. Eu me sinto muito mal, muito mal, ver um africano negro querendo ser como se fosse brasileiro. Perda de identidade. Por que perdeu a identidade? Por que você não se gosta? Por que você não se ama? E eu quero entender isso a partir dos fenômenos linguísticos. Então, estou lá na USP, cada aula eu mostro exatamente isso. Nós temos um lugar de fala, né? E, por exemplo, as nossas línguas, quando você olha para as nossas línguas, eu não quero dizer que as nossas línguas são dialetos, por quê? Porque existem elementos da nossa língua que não conseguimos traduzir em inglês nem em português. Não tem peso, né? Não tem peso. Eu não sei se vocês viram recentemente o vídeo de alguém que estava a traduzir a música do Rei Leão, né? A música do filme
a Rei Leão, e ele cantava a música, e a música só dizia assim, onde é que você tá? Acho que é mais ou menos isso, e dizia, oh my God. Viram um vídeo parecido com isso aqui? Não, né? Não. Então, tipo, a música é cantada em Zulu. Ok. A música é cantada em Zulu. Só que quando nós vamos para o Zulu, aquilo tem um peso muito grande. Tem um peso muito grande. Não é só, oh meu Deus, não é só isso. Só que traduzido para o inglês, só, oh my God. Então você vê que perde o peso. Né? Se perde o peso. Então é necessário que nós, enquanto pesquisadoras, enquanto fazedores de opinião, africanos negros, mostremos para as pessoas que muito desconhecem de África de que tem coisas que o português não vai explicar. Não tem e tem uma coisa que você falou sobre a tradução, por exemplo. O português não consegue traduzir, o inglês não consegue traduzir a cultura africana, o espanhol, o francês não conseguem traduzir a cultura africana negra, não conseguem, porque as palavras vão perdendo peso. Por quê? Porque nós somos feitos de palavras e as palavras fazem a nossa cultura. Eu acredito, por exemplo, que nós temos o alembamento, né? Nós temos o alembamento. E o alembamento, ele tem uma carga cultural muito grande pela linguagem, pelo significado linguístico que ele carrega, e não tem como traduzir isso em português. Em português vai ser que é dote. Só que o dote, se a gente tiver que pegar o dote, é meio que comparado com o dote que o europeu fazia. Não é igual, não é igual, não tem equivalência. Não tem equivalência. Então é necessário que nós digamos, não é bem assim. Independentemente de vocês nos aceitarem ou não, nós temos uma voz e nós vamos mostrar essa voz. E isso é interessante que você pensa que é muito contextual, né? Eu amo linguística por conta disso, porque ele é muito contextual. Por exemplo, nós estamos aqui nessa sala. Nós estamos no Brasil, ok? Geograficamente, nós estamos no Brasil. Mas enquanto aqui nessa sala, nós estamos em um pedaço de África. Por quê? Porque nós nos conectamos a partir de um mesmo referencial, que é a cultura bantu. Por exemplo, a Agbo, por exemplo, nós nos conectamos a partir de um ponto. Então, o contexto que se está a tratar aqui é um contexto africano, já não é brasileiro. Já não é brasileiro. Então, por isso é que a necessidade de que é necessário que alguns brasileiros, se não muitos brasileiros, nos entendam a partir desse olhar, né? A partir desse olhar. Uau! Como você falou agora, professora, quero saber, como você é pesquisadora, você acredita que afro-brasileiros são realmente ser conectados com o africano ou criam uma visão idealidade delas? Então, como eu falei, eu sou muito polêmica. Eu não tenho problema com polêmicas, ok? Não tenho o mesmo problema com polêmica. Vamos lá. Para que eu me conecte com algum lugar, eu preciso conhecer esse lugar. E o conhecer não é saber algumas coisas. Ok? Então, quando nós dizemos que os brasileiros estão conectados com a África, nós estamos a ser muito generalista, o que não é verdade. Não é verdade, porque os brasileiros dizem, né, como eu falei inicialmente, eles dizem amar a África, dizem amar a cultura africana, porém não conseguem explicar que cultura é essa que elas amam de forma concreta. E também elas não têm preocupação alguma de fato querer conhecer a cultura africana, pois pode ser de um povo. Pode ser da Namíbia, pode ser da Zâmbia, de um povo. Eles não conseguem conhecer, não querem conhecer, né? Não que não conseguem, porque eles conseguem, dado ao fato de que nós temos vindo a perceber que eles fazem isso com a Ásia. Por exemplo, o Brasil no seu todo, tem restaurantes por brasileiros, uma visão brasileira, tem restaurantes coreanos, que só tem comida da Coreia. Tem comida chinesa, né? O sushi, japonesa, né? Tem indiano. Então, você vê que tem muito da Ásia,
tem muito da Europa, tem muito da América do Sul, da América do Norte, mas não tem africano. Se você vai para um restaurante africano, é um africano que abriu. Não é um olhar brasileiro. Não, eu vou trazer a gastronomia africana para o meu restaurante. Não tem. Mesmo quando você olha para os programas televisivos, os reality show de gastronomia brasileira, os pratos que se fazem lá são de matriz europeia, matriz americana, né, asiática, nunca de África. Então, como é que nós nos conectamos? Ah, não, aí depois o pessoal disse, não, mas você vê que, né, é uma fala muito polêmica, mas nós estamos nos relacionando entre nós, né, entre si, brasileiros e africanos, estão se relacionando, estão fazendo família, e eu não sou contra isso, pois embora eu tenho muitas ressalvas, muitas reservas quanto a essa fala, e eu sempre me questiono, será que nós, homens e mulheres africanas, estamos sendo de fato amados ou estamos a cobrir lacunas? Né? A cobrir lacunas. Por exemplo, alguém chegou para mim e disse assim, está a namorar com um angolano, e disse assim, eu não gosto da cultura africana, mas está a namorar com um angolano. E a partir... Não, veja, essa pessoa me disse, e foi mais longe. A partir do momento que ele está a namorar comigo, precisa esquecer que é africano. Tem que se comportar como um brasileiro. Quer dizer, eu preciso renunciar à minha individualidade, o meu empoderamento enquanto africano, para caber no imaginário brasileiro. Então, nós estamos o tempo todo abrindo mão de nós para mostrar uma África que os brasileiros querem, não uma África de fato que é e que nós somos enquanto africanos. Então, a fala de que os africanos e brasileiros estão conectados, ela é muito vazia, se não vista de um ponto contextual. Em que contexto nós estamos conectados? Porque eu estou falando para você, as nossas roupas, por exemplo, os nossos tecidos. Os nossos tecidos é meio que eles usam para um momento efêmero, né? É muito efêmero os nossos momentos. As nossas roupas eles usam para se aparecer, né? Por exemplo, eu vou para outro lugar tal, eu quero mostrar o poder, então vou vestir uma roupa africana e depois a africanidade, depois eu já não quero mais. Só que se você vai para os nossos contextos, os nossos ascendentes, as nossas mães, os nossos avós estão usando isso diariamente. Estão usando isso diariamente, não é por um momento. Então, em que ponto exatamente nós estamos conectados? Mas às vezes eu acho que é sistema educacional brasileiro que está não preparado para ensinar África certo para a população brasileira. Mas qual erro que você acha mais comum ensinar cultural, ensinar povo brasileiro sobre a África? Então, veja, ele já tem uma opinião feita sobre nós. Quando eu tenho uma opinião sobre você, para mudar essa opinião é difícil, né? É difícil, tal como você falou, que a educação brasileira não apresenta uma África como ela é de fato. Por exemplo, eu não sei como funciona na Nigéria, mas em Angola, nós temos em História, EMC e algumas outras disciplinas, nós estudamos o mundo. Eu sei que o Brasil fala português desde a 6ª classe, desde a 6ª série, que eu sei porque está no currículo. Né? Tá no currículo que o Portugal colonizou mais outros países além de Angola. Só que o sistema educacional brasileiro, no meu ponto de vista, não apresenta essa verdade sobre a África, né? Essa verdade sobre a África. Nós estamos sempre somos apresentados sempre nesse lugar do rústico. As pessoas ficam surpreendentes quando vê uma África com prédios. Né? Uma África, como assim? Uma África com prédios. Eu não sei se vocês foram perguntados isso. Como é que você veio aqui? Ixi.
Mas É assim, sempre. né, uma vez eu até disse, não, eu vim de elefante. E a pessoa acreditou, né? Assim, a pessoa acreditou de fato que eu tinha vindo de elefante para cá, né? Não, lá também, eles perguntam à minha filha na escola, como seu pai vinha aqui? Ela chega em casa e fala, Dadi, como eu falo que eu entro no asa do leão Aham. e voar? Leão tem asa. Eu falo, sim. Então vai lá, fala com eles que seu pai veio do asa da... Ela fala que não, Dadi, é mentira. E eles acreditam. Então, eu comecei a ensinar que tudo que você está vendo sobre África aí no televisão não é assim. É, não é sobre... Porque assim, vende uma África que não é. Vende uma África que não é. E a nossa cultura, se vocês pararem para pensar, ela está sempre colocado em questionamento. Mas por que tem que fazer isso? Eu não gosto disso. Eu não faria assim. Mas, tipo, nós existimos até hoje fazendo daquela forma. E nós sabemos o que é errado dentro da nossa... Nós sabemos o que é errado. E o que é errado, ela vai ser errada independentemente da crença de outras pessoas. Nós sabemos disso. Mas o tempo todo, vocês... E é muito... Anteriormente, eu diria que é por falta pela educação. Mas hoje, eu diria que é ignorância mesmo. É ignorância mesmo, por quê? Porque qualquer dúvida que eu tenho, eu não preciso, às vezes, nem perguntar para a pessoa. Entro na internet e procuro a resposta, né? Se você tem autoridade, mudar essa forma que na comunicação com o brasileiro, com o africano. Então, para aprender. Eu trago muito isso nas minhas aulas. Nas minhas aulas, eu trago sempre o contraponto. Eu trago sempre o contraponto. O que você sabe sobre a África? Aí a pessoa vai dizendo, eu sei disso, fulano vai saber, sobre... Mas assim, de qual, isso que você sabe da África, estamos a falar de qual lugar específico? Aí a pessoa fala, não, mas tipo, África no seu todo, ok. Você sabia que a África tem 54 países? Aí fica... E que eu sou de um desses países... A pessoa fica, será? Aí depois eu trago o contraponto. Você sabia que essa palavra que vocês usam no vosso dia a dia é uma palavra africana e que veio aqui por conta do processo escravatório? Ou que vocês, por esse intercâmbio cultural, né, que por conta da língua, vocês acabaram adquirindo? Você sabe que eu falo português, nós falamos português tal como vocês falam. Então, nós vamos introduzindo elementos históricos, né, elementos históricos para que alguns alunos saibam. Né? Alguns são renitentes, eles não querem receber isso, não querem, de fato não querem mesmo receber, porque é mais confortável uma África retrógrada. É muito mais confortável estar nesse lugar do que de fato aceitar que é uma África civilizada, né? Mas ainda assim nós vamos sutilmente mostrando cola. Não é essa África que você vê na televisão, não é essa África que você às vezes vê num vídeo de YouTube ou de Instagram. Não é isso. É muito mais do que tudo isso que você vê aqui. E enquanto, veja, eu sou professora, eu estou aqui em sala de aula, eu estou te mostrando que nós somos poderosos. Você aprende comigo e você se maravilha com a minha forma. Então, pensa que tem muito mais de africanos assim, como tem muito de brasileiros, americanos, europeus, asiáticos que também podem não saber nada, né? Então, é isso. Então, qual conselho você daria para afro-brasileiros que querem conectar com sua raiz de forma mais autêntica? Então, nós precisamos, assim, para que o pessoal diz assim, eu sou muito angolana. O pessoal fala, quando o pessoal me ouve assim, muito angolana. Muito. É porque eu não deixo dúvidas de que eu sou angolana. Na forma como eu falo, na forma como eu me comporto, eu sou angolana. E eu sou angolana por quê? Porque a partir de muito cedo eu aprendi a olhar para os pais. Eu nunca tirei esse olhar para os pais.
Eu sempre quis saber por que aquilo era assim, aqui na nossa cultura, por que isso funciona dessa forma. Então, acho que para que os afrodescendentes brasileiros se conectem, vão se conectando com a África, é necessário que eles vão para esse lugar. Esse lugar, entender-se, tipo, nós temos a África, okay? Nós temos a África está lá, é dotada de conhecimento, saberes. Ok, eu vou até esse lugar e não precisa ser fisicamente, mas através de pessoas que já adultas, que estão lá, que estão aqui, eu vou procurar saber como funciona, né? Como funciona, porque é muito bonito dizer que eu sou afrodescendente e desconsiderar o ser africano, né? Desconsiderar o ser africano, porque o ser africano tem as suas peculiaridades como qualquer pessoa no mundo tem. Então, nós dizemos, eu não sei se vocês têm tido essa resistência, nós dizemos, nós enquanto povo africanos, e quando eu falo africanos, falo sempre da África negra, por sermos muito parecidos, determinados comportamentos não são saudáveis, nós não concordamos com esses determinados comportamentos. Só que o afrodescendente quer retrucar a isso, ao invés de querer entender por que nós não concordamos com determinado comportamento. Então, tentar entender por que aquilo é ou não é, a partir da origem, é muito necessário para que eu consiga me conectar, para que eu não me perca. Por isso é que nós vemos aqui, como eu falei inicialmente, né? Vamos pensar, as nossas palavras, a nossa forma de vivência, ela começou a perder poder aqui no Brasil com todo esse embate da escravidão, né? Com todo esse embate, seja vocês lá na Nigéria, que talvez tenham ido para o Reino Unido, para os países anglófonos, todos nós fomos enfraquecidos. Por quê? Porque a oralidade africana deixou de funcionar e os ensinamentos que os nossos ascendentes, os nossos antepassados passavam, começou a se perder. O conhecimento, a sabedoria começou a se perder. Só que há um caminho de volta para casa. E esse caminho está no como eu devo fazer isso. Eu preciso fazer isso. Estar sensível, de fato, para aprender, se despir de toda essa narrativa eurocentrada para se focar no que a África tem a ensinar ou tem a oferecer para que eles se sintam mais africanos. Por quê? Os asiáticos, independentemente de onde eles estejam, eles nunca vão perder, eles sempre serão, eles são asiáticos. São asiáticos. E é necessário que os africanos diaspóricos se veem também nesse lugar. Então, professora, tem uma coisa que, antes que a gente fechar esse podcast, eu vou querer você falar sobre os africanos aqui no Brasil. Sim. Como você acha que nós africanos que moram aqui no Brasil, que forma você acha que a gente tem que ser unido para ter uma voz aqui no Brasil? Porque hoje, quando a gente está falando sobre preconceito, por exemplo, nós africanos temos esse hábito dentro que quando você está fazendo uma coisa, você é angolana, eu sou nigeriano. Quando a gente tem uma coisa comum, vamos unir, vamos chamar a comunidade. Angolanos nunca associar com nigerianos. Sim. Nigerianos nunca associar com angolanos, com moçambicanos, sim, África do Sul, tudo isso aí. Sim. Tem aquele divisão entre nós aqui no Brasil. Sim. Qual forma você acha que a gente tem que trabalhar para trazer a comunidade junto aqui no Brasil? Então, veja, nós estamos enfraquecidos.
Nós não podemos ignorar o fato de que a escravidão nos enfraqueceu enquanto povo. Primeiro precisamos partir desse princípio. Nós estamos enfraquecidos. A filosofia que une os povos negros africanos, elas entraram, meio que estão entrando em desuso, né? Todas as línguas africanas negras, todas elas, têm uma palavra, uma frase, uma sentença que diz que nós devemos estar unidos. Todas elas têm. E nós estamos enfraquecidos. Então, o que eu penso que deve acontecer? Nós precisamos voltar, de fato, para esse lugar do pertencimento. Você me pertence e eu te pertenço. Assim, na filosofia africana, e nós estudamos muito em psicologia, por isso é que nós, as epistemologias a partir de uma visão afrocentrada, diz que quando estudamos a psicologia, nós não podemos estudar psicologia para o homem negro africano numa visão eurocentrada, porque a noção de pessoa para nós é muito diferente. Então, veja, nós entendemos que viemos no mundo para uma missão, e essa missão está sempre ligado à Terra, ao universo, a tudo isso. E o meu semelhante está nesse universo, então eu vim para você. E nós, africanos, precisamos voltar para esse lugar. Que eu sou porque você é de fato, e você é porque eu sou. E nós juntos somos imbatíveis. Se nós já estamos numa sociedade que nos adoece o tempo inteiro. E veja, se um guineense cometer um crime aqui no Brasil, eles não dirão um guineense cometeu um crime, eles dirão um africano cometeu um crime. Então, por que nós não aproveitarmos dessa oportunidade em que eles sabem que nós somos um povo e nos comportemos de fato como um povo? Né? Porque, e quando eles nos dizem que um africano fez determinada coisa, eles querem nos reduzir. É bom que fique claro isso a nível linguístico. Eles querem nos reduzir, porque eu vou para a África, mas quando eu digo eu vou para a Europa, dá um ar de superioridade, né? Então, quando eles dizem um africano, eles de fato querem nos reduzir. Só que nós temos a autoridade e todo o poder de pegar, ressignificar tudo isso. Se a intenção deles é nos reduzir a alguma coisa, então nós pegamos esse lugar, e esse lugar que seja a nossa fortaleza. Ok, vocês dizem que nós somos africanos, independentemente de qualquer parte da África que tenhamos vindo. Então nós vamos pegar esse lugar para nos unirmos de fato. Então eu acho que está faltando, acredito que está faltando isso. E é interessante, os pais já estão velhos, mas eu converso com eles muito, e toda vez que eu converso com os pais querem que eu saúde todo africano, assim. O pai velho fala assim, olha, saúda todos os teus amigos de África. Eu falo, pai, ninguém te conhece aqui. Mas ele, não, é importante que você dê a minha saudação, é importante que eles saibam, e ele sempre fala assim, por favor, dê a mão aos seus irmãos. Dê a mão aos seus irmãos. Então, é esse lugar que nós precisamos voltar à origem, tomar posse desse lugar, porque nós juntos, nós somos imbatíveis. Assim, ver muito negro no mesmo espaço, eu tenho muito amor por isso, né? Ver muito negro no mesmo espaço e saber que na sua individualidade, saber que cada um com um pensamento diferente, ainda assim nós somos um. Isso alegra o meu coração. Então, gente, você está vendo África, povo africanos que moram aqui no Brasil, a gente precisa unir. Sim. A gente não precisa essa competição entre outros. Não é necessário. Isso não vai levar a gente a lugar nenhum. E antes, pelo contrário, isso faz com que nós nos fragilizemos aqui. Faz com que alguns nacionais denigram-nos, né? Olhem para nós e... Mas quando eles sabem que, tipo, mexer com um africano, não importa de qual país seja, todo africano está lá em peso, né? E para terminar, né? Para terminar mesmo a minha fala,
eu gostava muito que as pessoas africanas, né, africanas, eu me direciono mesmo à África negra, não aos afrodescendentes, não desvalorizassem a nossa cultura. Cada um tem o seu. A Ásia tem a sua cultura, a Europa tem a sua cultura e nós africanos temos a nossa. E quando nós estudamos cultura, nós não estudamos cultura para dizermos que aquela cultura é melhor que a outra. Não, nós estudamos cultura para entendermos o comportamento dos povos. Então, eu não posso dizer que a nossa cultura é atrasada só porque eu gosto da cultura brasileira ou da cultura a Argentina, por exemplo. Não, a nossa cultura ela é muito bonita, muito rica. A forma como nós educamos os nossos filhos, a forma como nós nos comportamos com os adultos, a forma como eu olho a figura sogra, por exemplo, que aqui no Brasil é muito estigmatizada, a forma como eu olho para os meus sogros, respeitando, mostrando toda a reverência a esses personagens. Não devemos perder isso. Eu não gostaria muito que o meu marido tratasse meu pai pelo nome. Eu gostaria que ele tratasse meu pai pelo pai dele. Eu gostaria de tratar minha sogra de pai e mãe. Os meus sogros de pai e mãe. Os meus cunhados olhar para eles como se do meu marido estivesse a se tratar. Então, que nós não percamos isso, porque isso é o mais bonito, que a nossa espiritualidade, através de gerações, pela palavra, foram sendo transmitidas. Graças a Deus, hoje nós temos muitos escritores africanos. A Nigéria, assim, a África Norte, assim, a África Negra Norte, a Nigéria, que o Quênia, tem muitos escritores bons que nos conectam para a África. Nós temos a Chinua Achebe, que é um escritor que eu amo de paixão lá da Nigéria. E eu tenho o Thiongo aqui do Quênia, tem o Ampate Ba, que eu sou muito fã. E que quando você lê os escritos deles, você se conecta com a África da tua infância. Que nós tenhamos saudade dessa África da nossa infância. Então, professora, muito obrigado. E, por favor, deixar uma mensagem para a população afro-brasileira e africanos que está assistindo a gente hoje. E dar uma hello para nosso podcast Hello Africa. Por favor, a câmera é seu. Sei, então. Manos africanos, sejam africanos do continente ou africanos diaspóricos, nós precisamos entender que nós somos muito mais, independentemente do que as pessoas dizem, nós somos muito mais. É sempre bom que nós entendamos que nós somos dotados por corpo físico, corpo psíquico ou corpo espiritual, e o tempo inteiro é necessário que nós nos atentemos em alimentar essa espiritualidade para que as nossas bases sejam fortalecidas, né? Tanto nós que viemos de África, quanto os africanos diaspóricos que encontramos aqui no Brasil. Então, no mais, fiquem bem, e é isso. Então, gente, muito obrigado, professora, por aceitar nosso convite. E você que está assistindo, por favor, se você gostou desse vídeo, por favor, deixa seu comentário, o que você acha. Qual o caminho para a população africana que mora aqui no Brasil? A gente, africanos, precisa unir. A gente precisa amar um de outro. Aqui no Hello Africa, por favor, se você quer participar, vem aqui, vamos conversar. O caminho para imigrantes africanos que moram aqui no Brasil. Aqui no Hello Africa é porta-voz para você que está assistindo. E obrigado, minha professora, porque hoje ela ensinou a gente as coisas que eu já aprendi muito. Acho que eu vou voltar para a escola. Tá? Então, muito obrigado, professora. É honra para ter você no nosso podcast. Ok? Sim. Guys, por favor, drop your comment. And if you want to participate, please come here and let's work together. Africa, we need each other. Okay? See you guys, man, on our next video. All right? See you guys. Ciao.